deixar roubar. Essa semana, né, que antecede aí a última do mês, se não me engano, a última do mês, é isso? O que acontece? O Demutran, Guarda Municipal, Polícia Militar, Exército, Marinha, todo mundo aqui em Juazeiro, atrás de fazer blitz. Às vezes até com a boa intenção dos agentes, mas a má intenção dos governantes. Preste atenção, eles estão fazendo blitz, como você vê aí nesse vídeo, para abordar moto, abordar situações N. Porém, o que se tem é moto de pedreiro. Tem um caso de um pedreiro que trabalha lá no aeroporto em uma construção e mora no Triângulo. Moto apreendida. Bom, né? Tirar o pai de família, a comida do pai de família. Moto de pessoas que estão desempregadas. Moto. Então, esse pessoal que tem dificuldade financeira por conta da pandemia vão prender tudo. Essa é a política da prefeitura para arrecadar mais dinheiro do povo. Agora, boca de fumo fechada nessa operação? Zero. Traficante preso? Zero. Pessoas que têm mandato de prisão em aberto? Zero. É a operação caça cidadão. Cidadão que tiver com algum documentozinho atrasado, pouca coisa, passar aí, perde a moto. Leva multa, faz tudo isso. Você que é vendedor ambulante, muitas vezes vende aí perfume, roupa e etc. Passou aí, multa, perde a moto. E aí você usa a autoridade policial, né, para que o cidadão fique evitando estar com ela e não estando com ela. Política bem feita, como fez o Cid Gomes quando foi governador do Ronda do Quarteirão, aproximava a segurança pública do cidadão. Quando você faz esse tipo de situação, ela se torna inversa. Prenda, faça blitz para quem realmente tem características de um possível criminoso. Agora, perseguir trabalhador, pai de família, pessoas que estão realmente necessitadas nesse momento para prender moto que foi trabalhado, não é roubada, são motos que ele comprou, está lá financiado, não conseguiu pagar, ou motos mesmo atrasadas por pouca situação, e ficar apreendendo como política pública, isso está errado. Isso está totalmente errado. Eu acredito que se você tivesse a questão de catálogo no Bolsa Família, uma situação ou outra, dispensasse até os impostos, se fosse a necessidade. Mas os impostos, muitos deles são estaduais. Mas não utilizar desses meios para prender cidadãos de bem. Fica a dica. Enquanto isso, a galera do Empina ganha um espaço para a prefeitura para fazer suas acrobacias. Isso aí é uma parte boa do prefeito, porque aí tira essa conotação que se tinha de marginalizar esse tipo de prática de esporte. Mas, por enquanto, fica o débito de estar perseguindo cidadãos dentro de nossa cidade através do Demutran, Guarda Municipal e com utilização até, solicitando o apoio da Polícia Militar. Tamo junto, estamos de olho. Chega pra gente também a notícia de uma bomba lá em Antonina, né? Prefeito Antônio Filho diz aqui a nota, dizendo que está desesperado com as contas desaprovadas, né? Pelo TCE. Inclusive relatos que ele vai juntando dinheiro aqui de 100 mil reais para alguns vereadores da bancada. Eu vou apagar aqui para você ver as imagens que chegam, tá certo? Então, chega essa notícia pra gente e em cima disso chega também uma documentação vasta da empresa Zeta Transportes. Eu não sei se tem ligação, é Antonina do Norte, inclusive tem um telefone dela aqui, 35 25 12 87, Zona Rural, CEP 63.570.000, Logradouro São Bento. É o que chega pra gente aqui, transporte e carga, deve ser coleta de lixo, né? Tá aqui as documentações, tá aqui essa situação. Se tiver alguma situação aqui que a gente encaminha, né? Eu vou aprendi agora o e-mail do Ministério Público, a gente manda tudo para lá. Mandar de novo, tá? Outro e-mail. O que acontece? Essa aqui a gente vai apurar direitinho para a gente ver. Se tiver essa situação de compra de voto, negociação outra, vocês fazem a denúncia, fazem a situação toda, entrega para o MP, que a gente vai cobrir essa situação do TCE. Eu acredito que, se isso for verdade, o Ministério Público tem que começar a agir. Inclusive, teve uma fake news repassada até pelo Donizete Arruda, de maneira infeliz, sobre esse caso. Repassou que eu tinha conversado com esse prefeito. Nunca conversei com esse prefeito, nunca tive nada com ele e ainda vou salientá-lo. Tive um encontro onde tem as fotos. Querido, bota as fotos aqui desse encontro, junto de uma pessoa que é amiga nossa da campanha de Normando, quando veio falar com a gente. A pedido, ligou de um telefone, pediu para a gente ir lá. Fui lá, me encontrei com ele, mas não houve nenhuma tipo de propostas imorais e etc. Isso um pouco de antes daquela armaçãozinha que fizeram para a gente. Mas está aí a situação. Espero que
que a gente pare de ver esse tipo de situações que parece que é cotidiana, né? Na região nossa. Espero que as coisas realmente se voltem ao normal. E espero que pessoas como você, Donizete Arruda, pare de mentir, cara. Que é feio. A gente tem que passar notícias, repórter, quando a gente tem certeza e convicção da situação. Você botou a cidade de Antonina dentro de uma situação que é totalmente leviana e mentirosa. E aí o senhor da cidade aí eu tá lhe chamando de mentiroso, não fica muito bonito não, viu? E você é mentiroso. Mais à frente, a gente também tem que observar outras situações. Lá na Rua do Horto, o prefeito inaugurou ali uma rua, né? Tá fazendo a rua, teve aqui a live aqui ontem, eu estava vendo aqui pelo Instagram, e parabenizar que realmente o Horto e outras ruas do nosso município, que está totalmente esburacada, intransitáveis, precisa desse tipo de tratamento. E eu acredito que o Horto, que é realmente uma vitrine para o município, precisa desse tratamento que deve ser dado há muito mais tempo. Essa rua, se eu não me engano, ela fica por trás da rua da Pedra, Rua da Queda, Rua do Tombo. Por trás da Rua do Tombo. E se me falhar a memória, ela é toda feita de uma areia grossa. Ela é muito difícil de se fazer até calçamento. E eu acredito que salvou-se até uma casinha que a gente vê lá pela rua que estava para cair, prestes a cair. Quando erra, a gente tem que bater, mas quando acerta, a gente tem que falar o que é verdade. Sobre a situação da Asprac, eu vou repassar para vocês algumas informações. O pessoal comenta muito para a gente falar, eu vou repassar de ponta a ponta. Na Câmara de Vereadores, quando minha esposa foi lá, houve um dano moral à minha imagem lá por parte do vereador. E eu solicitei que a Asprac entrasse com dano, reparação de dano e companhia, já que a gente paga a associação. Vereador esse que o presidente atual da Asprac apoiou para vereador na campanha. E outra situação, que o secretário de Segurança do município teria criado um fake, repassado notícias mentirosas sobre o pagamento do meu advogado e etc. Inclusive, meu advogado esclareceu isso de maneira tranquila, passando o zap que a gente paga com caixa de som de todo jeito e tal. Tem as provas disso aí tudo. Bebeto é meu amigo de longas datas e atende mais pela amizade do que pelo dinheiro, que a gente não tem nesse exato momento. E o que acontece? E por isso eu tinha solicitado a questão da Asprac, sem problema algum, só que foi criado em cima do CPF de uma senhora que nem aqui mora. A senhora em questão mora em Morada Nova, tem o CPF dela de Morada Nova. E criaram o celular com o CPF dessa senhora. Isso é crime. E segundo consta as informações, que quando chegou a pessoa do secretário ou alguma pessoa ligada à prefeitura, a pessoa disse, vaza que eu como uma bronca. Quer dizer, são atitudes nada republicanas e mentirosas. Tais mentiras, como o próprio secretário de segurança foi à delegacia e disse de fuxico, mas não botou no papel, bote no papel. Todo dia eu digo, bote no papel. Dizendo que eu tinha pedido alguma vantagem para ir para o lado do prefeito, não ir, coisa desse tipo. Isso é mentiroso. Isso é um secretário mentiroso. Isso é um secretário que falta com a verdade. É essa a situação. Isso lá atrás, porque pensava que era verdade e aí tentou se criar algum ganho em cima. Tem que ter vergonha na cara. Algumas pessoas não têm. Mas vamos para frente. Sobre essa situação aqui da Asprac, aí foi solicitado e não foi solucionado. Beleza. Solicitei que juntássemos 701 sócios, o CPM, você tem seu direito de juntar 701 pessoas e destituir a chapa presidente e a colocar uma chapa realmente que tenha luta pelo pessoal que é da Asprac. Quem está na presidência da Asprac, se for um associado e o presidente, tem que estar do lado do associado. Se for o associado e o governador, tem que estar do lado do associado. Se for o associado e o padre, tem que estar do lado do associado. O presidente representa a associação. Não vontade próprias e políticos que ele goste. Ele representa o político dele lá onde ele quiser, dentro da associação não. Se o presidente tem raiva de outros vereadores, aí, como o Capitão Vieira e etc., o problema é dele. Agora ele tem que atender os associados. Esse foi o requisito que a gente solicitou, dessas duas situações. Eu não fui lá nas Asprac dizendo que ia caçar político. Eu não fui. Quem foi minha esposa, já com algumas assinaturas, para tentar caçar assim, uma situação de doações paralelas de um candidato onde mostra lavagem de dinheiro. Tudo bem na autonomia da Asprac, a gente nem cogitou sobre isso. E tá aí os príncipes solicitando a questão do advogado e ele não vindo. Ele até disse assim, vai, e não foi.
E quem é o cara da associação, da parte jurídica da associação? É esse cara que vocês vão ver um trecho de um policial falando sobre o áudio. Só no áudio dele aí, o áudio tem mais de 7 minutos, mas uma parte, um trechinho aí, você corta aí e coloca aí a parte do trecho, onde ele diz que cobrou-se e disse que não poderia, olha só, rapaz é soldado, filho de policial, neto de policial e todos pagam as PRAC. E o bisavô dele também era policial, olha a onda, fundador da Polícia do Estado de Ceará. Aí ele foi expulso, não foi julgado e tramitada a questão dele, mas o Estado expulsou. Ele tinha direito à continuidade da assistência jurídica, as PRAC disse que você continuar pagando a mensalidade, você continua sócio. Ele solicitou essa situação junto ao advogado, segundo ele, e eu confio nele. O advogado disse que não poderia continuar dessa forma, mesmo tendo o estatuto, e o mesmo advogado por trás ainda cobrou 17 mil reais do rapaz, que já estava sem salário, pagou 7.500. Que eu sugiro que o advogado devolva o dinheiro. Porque se não devolver, é o mesmo caminho, o MP, etc, entrega lá e acabou-se. Porque isso aí é feio. Você vê o policial expulso, complicado psicologicamente, desmotivado, toda uma situação, e você se aproveita do momento para garantir lucros para você, de onde não se tinha direito, e se ele não tivesse como sócio, o pai dele era sócio, tinha que ser assistido por outro, você tem seu genitor lá como sócio. Era obrigação. Então esse tipo de cobranças que a gente faz em cima da associação é republicana, é honesta e é honrosa. Agora ficar fazendo politicagem lá dentro, não. E fazer BO, faça 100, faça 1000, faça bilhão de processos. A verdade é essa. E não adianta ficar dizendo, porque foi lá no TRE, porque eu nunca tive nem lá nas PRAC sobre essa situação. Quem foi minha esposa, assina ela. Ela, como minha esposa e eu sou associado, ela tem direito de ir. E aí você falta com a verdade. Seja honroso. Se você pensou uma coisa era outra, você dissesse, eu pensava que era essa situação. Como é uma outra situação, eu vou mandar. Simples. Mas quando você não tem humildade, você não tem camaradagem, você não tem caráter, você não sabe servir aos seus irmãos de farda, só sabe se servir, se vangloriar, sabe? Essa situação, aí é complicado. Aí você não serve para estar onde você está, não. Você realmente tem que sair. E a chapa diz assim, quando o pessoal da chapa sair, mais de 5 pessoas, está lá, tem que ter novas eleições. Esse foi 9. E as 9 que saiu, os motivos são vários, como eu mandei no MP. Agora tem que apurar e os 9 têm que ser chamados lá para explicar porque cada um saiu de um por um. Porque houve essa situação toda. Porque não foi complô, não. Foi não aceitar a aposentadoria eterna de R$6.000 e uma questão do Anziso, que tem um nomezinho aí que eles colocaram aí, mas tem um nomezinho que é umas diariazinhas que eles queriam colocar. 15 diários para cada um, não sei até a quantidade. Então, age direito. Errou, conserta, bota no trilho. Agora errar e querer vir culpar associado, vir querer culpar outras pessoas. E outra situação que eu lhe repasso. Troque urgentemente essa classe jurídica. Porque não tem condição de uma pessoa entrar com um processo na CGD com reformado, sabendo que não cabe. Entrar com um processo administrativo para a exclusão dos quadros da associação. E quando vai notar é porque falou em nome da associação no direito depreciativo, em nome da associação, a gente não fala em nome da associação, fala em nome do associado, e depois ter atrapalhado o bom andamento da associação. A gente nunca esteve lá jogando pedra nem atrapalhando nada de lado. Então preste atenção, que é vergonhoso o soldado estar dando gato no sargento. É vergonhoso. Não para mim, mas para o sargento. Não sei se eu digo mais coisa, tem mais coisa para dizer. Eu vou ficar por aqui mesmo para não acrescentar mais. Tá? Mas tem os áudios aí dos policiais falando de como era cobrado essa quantia. E a minha história começa no final do ano de 2020, quando foi publicada a minha expulsão no Diário Oficial do Estado. E eu era associado das PRAC. Paguei quase 7 anos. Quase 7 anos eu era associado. Eu fui conversar com o Tenente Nascimento sobre a minha situação, que me encaminhou para falar com o Dr. Roberto. Nascimento havia saído para resolver coisas do clube e da construção das piscinas. Fiquei conversando com o Roberto na sala, na ASPRAC. Falei que eu estava disposto a pagar uma mensalidade
como dependente de meu pai e como eu pagava mensalmente, pois era descontado em minha folha. Aconteceu essa conversa poucos dias depois de ser publicada a minha expulsão. Então, Roberto Duarte me mandou que eu fosse conversar com ele esse assunto no seu escritório, na rua Carlos Gomes. E ele me cobrou R$17 mil, sendo que eu deveria dar de entrada 50%. E eu fiz. Paguei 8.500 em transferência eletrônica e mais 3 prestações de R$500. E ele me disse que quando eu quisesse falar com ele sobre esse assunto, não precisava mais eu ir lá nas PRAC, fosse ao seu escritório. Mas só que o Tenente Nascimento não sabia disso, pois Roberto havia lhe dito que estava tudo certo, entre aspas. Veja bem, o Estatuto das PRAC é um conjunto de regras que devem ser respeitados por todos, como respeitamos, por exemplo, a Constituição Federal, o Código Penal e o Código de Trânsito Brasileiro. E eu, a minha pessoa, Cícero Gleidson Silva Teles, eu poderia muito bem ser admitido na linha B do contribuinte do artigo 6º, porque eu já pagava há quase 7 anos as PRAC como titular e gostaria de continuar pagando, porque o parágrafo 1º do artigo 6º diz claramente, em verbos, abre aspas, os sócios titulares terão como dependentes esposa e filhos até 18 anos, podendo incluir filhos maiores pagando igual valor. Foi justamente essa proposta que eu fui buscar lá nas PRAC. E era o que eu queria fazer, porque eu acho que dentro de mim, eu acho que eu tinha essa condição. Só que eu nunca tinha lido o estatuto. Por quê? Se eu pago uma associação e ela oferece serviços sem fins lucrativos, eu, como diz a linha B do artigo 6º, sou contribuinte e tenho todo o direito de usufruir dos serviços que são disponibilizados para os seus associados. Não adianta, doutor Roberto, vir me dizer que não sabia, que eu poderia me encaixar na modalidade contribuinte, porque isso, meus amigos, caracteriza desprezo ao ordenamento jurídico interno das PRAC. Naquela ocasião, eu havia perguntado como eu, dependente do meu pai, eu não poderia pagar outra mensalidade por fora, como dependente dele. E a resposta foi, abre aspas, infelizmente isso não é possível, fecha aspas. O que colide violentamente de frente com o artigo 6º do Estatuto das PRAC. Eu poderia sim pagar minha parcela como dependente de meu pai, assim como eu contribuí como associado titular durante anos, quase 7 anos. E esse direito me foi dolosamente suprimido e não me foi dito que eu não poderia ser defendido pela Associação das Praças do Cariri. As PRAC é a comunidade de todos e quaisquer cidadãos militares que depositaram parte dos seus direitos para o desenvolvimento do bem comum policial militar. Se
a ASPRAC não respeitar os seus associados, que todos os associados se reúnam em assembleia, leiam-se os balanços administrativos, façam um levantamento do patrimônio líquido da empresa, faça-se uma auditoria das receitas e das despesas, paguem os dividendos para saírem de cabeça erguida, vendam a quem der mais, peguem todo o dinheiro arrecadado e dividam com cada integrante associado em partes iguais. Porque a associação não atende mais à sua função precípua, que é atender o seu maior e melhor patrão, que é cada um dos policiais militares associados. Muito obrigado.